Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que você goste desse conteúdo. Se você gostar desse conteúdo, não se esqueça, de deixar aí o seu joinha, de compartilhar, de comentar também, se for o caso. A história que eu quero transmitir para você é a história de uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo sem nem sequer ter ouvido um único sermão, visto um milagre, ter o acompanhado, ter criado amizade. Talvez ele não tenha nem sequer conhecido de fato a voz de Jesus. Ele ouviu um sermão silencioso de Jesus. Antes de nós lermos sobre esse personagem, eu gostaria de falar sobre algo que aconteceu aqui no capítulo 15, a partir do verso 16 do livro de Marcos. Posso dar uma lida com você? Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o Pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E o saudaram, dizendo: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com o caniço, cuspiram nele, e pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Veja, a história que eu quero falar tem a ver justamente com isso aqui. Pessoas que trabalham ali na área de segurança, principalmente ali do exército romano, eles tinham insensibilidade. Quanto maior era o cargo, mais insensibilidade, porque já tinha visto muitas mortes, Pessoas que tinham participado de muitas mortes nas conquistas. O Império Romano era muito conhecido por castigar as pessoas com mortes severas. E aqui está um fato interessante sobre a história do próprio Jesus. Como eles mataram Jesus, como eles escarneceram de Jesus, colocaram espinhos, colocaram uma veste, escarneceram. Veja que colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus e ainda bateram com caniço em cima da cabeça de Jesus, onde estava a coroa. Para eles, aquilo ali era um ato de diversão, um ato comum da história daqueles personagens. E esse personagem que eu quero falar, ele em algum momento ele entra na história de Jesus. Eu não sei se no Getsemane, eu não sei se na casa de um dos dois governadores que ficaram disputando com quem iria fazer a condenação, mas ele apareceu na história. E ele vê muito dos momentos de Jesus nos seus últimos momentos ali, diante todo aquele sofrimento que ele passou. Mas uma coisa eu acho interessante, e nós precisamos meditar na história deste homem. No capítulo 27, no verso 54, a Bíblia fala as seguintes palavras: O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passara, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Sabe, eu fico imaginando o momento que esse homem viu a Jesus. E eu imagino que a princípio era só mais uma das pessoas que estavam morrendo ali para ele. E ele começa a acompanhar como que aquele homem morre, a serenidade, a forma com que aquele homem encarou a morte. E eu fico imaginando o coração dele duro, começando a quebrantar. Talvez ele estivesse junto com aqueles amigos ali, escarnecendo, batendo, humilhando. Mas ele vendo aquilo ali, e eu acredito que de alguma forma ele começou a compreender que aquilo ali se tratava de algo diferente de todas as mortes que ele havia visto. E ao ver a morte de Jesus, as suas palavras na cruz, a conversa que ele teve ali com as pessoas que estavam uma à sua direita e outra à sua esquerda, ele vendo o seu caminhar, ele vendo o terremoto, ele vendo o que aconteceu, a Bíblia diz que ele ficou possuído de grande temor e ele declarou: esse homem é diferente, este homem só pode ser filho de Deus. Entre toda a multidão,
Havia pessoas que tinham sido curadas por Cristo, alimentadas por Cristo, estavam todas ali. Mas a Bíblia faz um favor de nos dizer que em corações insensíveis existem possibilidades de conversão. No capítulo 23 do livro de Lucas, essa mesma história ela é relatada, mas com uma palavra diferente, e eu queria destacar essa palavra. No capítulo 23, no verso 47, a Bíblia diz: vendo o centurião o que tinha acontecido, a Bíblia diz, ele deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem é justo. Nós estamos vivendo também em um momento em que o coração das pessoas estão insensíveis. As pessoas não estão, talvez, se importando muito aí com o que está acontecendo, mas está acontecendo. Assim como aquele homem, ele pôde contemplar Jesus Cristo ali naquela cruz e se converter a Cristo pelaquilo que Cristo estava fazendo ali e a forma com que ele está fazendo. É importante você também e eu também perdermos as nossas insensibilidades ao que está acontecendo aí. Jesus Cristo está voltando e Ele precisa de mim, de você. Ele precisa do nosso reconhecimento como o nosso Senhor e Deus. Nós podemos ser aqueles que reconhecem a Jesus nessa geração. Que Deus te abençoe.